Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, Deus, uma História Humana, do Reza Aslan. É um livro fantástico e eu quero fazer uma leitura bem especial hoje a respeito de uma explanação dele sobre o Deus do Antigo Israel. Ao rastrear meticulosamente cada um desses tópicos narrativos, os estudiosos bíblicos conseguiram identificar pelo menos 4 fontes escritas diferentes que respondem pela maior parte dos primeiros livros na Bíblia. São chamadas fontes Javista, ou J, que data do século X ou 9 a.C. e atravessa grandes partes de Gênesis, Êxodo e Números. Fonte Eloísta, ou E, que data do século 8 ou 7 a.C., e está restrita principalmente ao Gênesis e a partes do Êxodo. A fonte sacerdotal, ou P, do alemão Priester, escrita durante ou imediatamente após o exílio da Babilônia, em 586 a.C., e é sobretudo uma reformulação do material de J e E. E finalmente a fonte deuteronomista, ou D, que percorre o livro do Deuteronômio, 1º e 2º Reis, e pode ser datada do século 7 e 5º a.C. Existem várias diferenças entre essas fontes. Por exemplo, o material eloísta, provavelmente escrito por um sacerdote do norte de Israel, refere-se ao Monte Sinai como Monte Horebe, Êxodo 3:1, e chama os cananeus de amoritas. Nessas passagens, Deus tende a revelar-se principalmente em visões e sonhos, em oposição ao material javista, mais centrado no sul, que muitas vezes retrata Deus de maneira anormalmente antropomórfica. Ele cria o mundo por meio de tentativas e erros, esquecendo-se de criar uma companheira para Adão. Gênesis 2:18. Passeia pelo jardim do Éden, desfrutando a brisa da noite. Gênesis 3:8. E em um ponto perde sua criação, Adão e Eva, e é incapaz de encontrá-los quando eles se escondem entre as árvores. Onde vocês estão? Chama Javé no ar da noite. Gênesis 3:9. No entanto, a principal diferença entre as fontes javista e eloísta no Pentateuco é que Deus é chamado por um nome diferente em cada qual. O Deus da fonte eloísta é El, ou Elohim, a forma plural de El, vertido na maioria das traduções inglesas da Bíblia como Deus, com D maiúsculo. Depois dessas coisas, Deus, Elohim, testou Abraão. Gênesis 22:1. Em contraste, o Deus da tradição javista é conhecido como Javé, geralmente traduzido em Bíblias inglesas como o Senhor, escrito com todas as letras maiúsculas. Javé disse, ou o Senhor disse, certamente eu vi a tristeza do meu povo que está no Egito. Êxodo 3:7. A fonte sacerdotal muito posterior tende a oscilar entre Javé e Elohim em uma tentativa óbvia de reunir esses dois deuses diferentes. Embora a fonte javista seja cerca de 100 anos mais antiga que a eloísta, esta última representa a divindade mais antiga. Na verdade, enquanto não conhecemos quase nada sobre as origens de Javé, exceto que ele provavelmente era um deus midianita, El é uma das divindades mais conhecidas e bem documentadas no Antigo Oriente Próximo. Divindade suave, distante e paterna, tradicionalmente representada como um rei barbudo ou na forma de um touro ou bezerro. El era o deus superior de Canaã. Conhecido como o criador das coisas criadas e o antigo dos dias, El também era um dos principais deuses da fertilidade de Canaã. Mas seu papel principal foi o do rei celestial, que serviu como pai e protetor dos reis terrestres de Canaã. Sentado em seu trono celestial, El presidia um conselho divino de deuses cananeus, que incluía Asherá, ou Aserá, a deusa mãe e consorte de El. Baal, o jovem deus da tempestade, conhecido como Cavaleiro das Nuvens, Anat, a divindade guerreira, Ishtar, também chamada Astarte, e uma série de outras divindades inferiores. El também foi inquestionavelmente o deus original de Israel. Na verdade, a própria palavra Israel significa El persevera. Os primeiros israelitas adoraram El com muitos nomes: El Shaddai, ou El das montanhas, Gênesis 17:1, El Olam, ou El eterno, Gênesis 21:33, El Rui, ou El que vê, Gênesis 16:13, e El Elyon, ou o Altíssimo, Gênesis 14:18-24, para citar alguns. E embora pareça incongruente que os israelitas viviam em Canaã, tenham
tão ansiosamente adotado um Deus cananeu, a influência da teologia cananeia percorre profundamente a Bíblia. Ela é tão profunda que nem sempre é tão fácil delinear uma distinção clara, seja ela étnica, cultural ou mesmo religiosa, entre os cananeus e israelitas. Certamente não na história do início de Israel, entre 1200 e 1000 a.C. A visão tradicional do povo israelita é de que ele era monoteísta rigoroso, dedicado ao Deus único do universo, cercado por todos os lados pelos cananeus politeístas e suas falsas deidades. Essa visão não se sustenta diante de um exame histórico e arqueológico. Para começar, não havia um grupo único chamado cananeu. O termo é uma designação geral para todas as várias tribos que habitavam as terras altas, os vales e regiões costeiras da terra de Canaã. O Levante do Sul, constituindo partes da atual Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Palestina. Isso tornou praticamente impossível excluir a cultura israelita, embora ela seja assim definida, do conjunto maior da cultura cananeia. Muitos estudiosos agora acreditam que os israelitas eram do cepo cananeu, parte de um clã que habitava as colinas e se estabelecera nas terras altas, depois se libertara gradualmente do grupo de tribos cananeias maiores, expressando uma identidade distinta que, no entanto, permaneceu enraizada na cultura e religião cananeias. Ambos os grupos eram compostos de povos semitas ocidentais que falavam língua semelhante, compartilhavam roteiro semelhante e mantinham ritos e rituais em comum. Eles até empregavam a mesma terminologia religiosa para suas cerimônias e sacrifícios, emprestando dezenas de palavras cananeias à língua hebraica, a maioria referente a questões religiosas. E, claro, eles dividiam o mesmo Deus, El. Na verdade, talvez seja mais preciso dizer que israelitas e cananeus compartilhavam os mesmos deuses, porque nem com muita imaginação os primeiros israelitas poderiam ser considerados monoteístas. Na melhor das hipóteses, eles praticavam a monolatria, o que significa que adoravam um deus, El, sem necessariamente negar a existência de outros deuses no panteão cananeu. Na verdade, os israelitas ocasionalmente adoravam esses outros deuses também, em especial Baal e Asherá, e em menor grau Anat. E enquanto a Bíblia está repleta de passagens, sobretudo compostas pelo escritor sacerdotal posterior, condenando a adoração de todos esses outros deuses, as condenações só provaram que eles eram realmente cultuados pelos israelitas, tanto de modo regular, como sua presença dentro do templo de Jerusalém indica, quanto oficial. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, deu nome a 2 de seus filhos a partir do deus Baal, Eshbaal e Meribaal, ao lado do filho que nomeou a partir do nome de Javé, Jehonatan ou Jonatas. Tudo isso para dizer que os primeiros israelitas provavelmente concebiam seu Deus praticamente da mesma forma que os cananeus viam El, a divindade principal que preside uma assembleia divina de divindades inferiores, assim como Enlil, Amon-Ra, Marduk, Zeus ou qualquer outro deus superior. Eles reconheciam e ocasionalmente até mesmo adoravam as outras divindades do panteão cananeu, mas sua fidelidade era para com o Deus a partir do qual foram nomeados, El. Foi esse mesmo El com quem o patriarca Abraão, que passou a maior parte de sua vida na terra de Canaã e que estava mergulhado na cultura e religião cananeias, e talvez fosse um cananeu ele próprio, fez aliança em troca de uma promessa de fertilidade, que foi afinal uma das principais funções de El. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Eu te tornarei extremamente fecundo e de ti farei nações e reis virão de ti. Gênesis 17, 1:6. Foi El quem pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque como um teste de sua lealdade e fé. Foi El quem renovou a aliança com o filho de Isaque, Jacó. Não mais será chamado Jacó e o teu nome será Israel. Gênesis 35:10. E foi em nome desse mesmo El, o El de teu pai, Gênesis 49:25, que Jacó transferiu a aliança a seu próprio filho José, que a Bíblia nos diz ter sido o primeiro dos israelitas a deixar Canaã e se estabelecer no Egito, onde as gerações posteriores, seus descendentes, entrariam em contato com um deus midianita, até então desconhecido, que foi nomeado Javé. Na verdade, a história de como o monoteísmo, depois de séculos de fracassos e rejeições, afinal e de modo permanente lançou raízes na espiritualidade humana, começa com a história de como o Deus de Abraão,
El e o Deus de Moisés, Javé, gradualmente se uniram para se tornar a única divindade singular que agora conhecemos como Deus. Esse trecho é fascinante, né, da história de Deus na narrativa bíblica e nos relatos históricos, e que é parte desse livro aqui, Deus, uma História Humana. Recomendo muito a leitura desse livro. Reza Aslan faz uma bela de uma explanação e aprofundada com imagens, inclusive nesse trecho tem a imagem de El, né, nesse livro aqui, é muito bem documentado. Então fica aqui a dica da leitura da semana. Independente se você concorda ou não, é importante ouvir o contraditório, importante ouvir as descobertas arqueológicas, se é que a verdade é importante para você, claro. Então fica aqui a dica, curta o vídeo se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e vamos continuar lendo para aprender. Um grande abraço para vocês e até a próxima.